No começo desse anime conhecemos um garoto chamado Kotaro, que era a única pessoa ainda viva nessa cidade abandonada. Kotaro não sabia o motivo, mas aos poucos foi aceitando essa realidade. Todas as noites ele vagava sem destino por todos os cantos do lugar. Em certo momento, Kotaro foi atraído até uma árvore atrás da montanha. Ao chegar lá, viu uma garota que fazia algo em silêncio. Movido pela curiosidade, aproximou-se e fez uma pergunta para ela. A garota não respondeu e sua voz produziu uma forte onda sonora que deixou Kotaro temporariamente surdo. Em seguida, ela utilizou fitas vermelhas que atravessaram o coração de Kotaro, tirando-lhe a vida. Assustado, Kotaro acordou e soltou um suspiro de alívio ao perceber que tudo não passava de um sonho. Mesmo assim, não conseguia parar de pensar em quem seria aquela garota e se ela poderia ter sido sua amada em alguma vida passada. Enquanto ele fantasiava, o som da campainha interrompeu seus pensamentos. Quem estava na porta era sua vizinha Rekako, mãe de sua amiga Kotori. Ela pediu ajuda a Kotaro para procurar a filha que ainda não havia voltado para casa. Kotaro aceitou com bom humor e saiu para procurá-la. Estava tranquilo, pois não era a primeira vez que ela desaparecia, e ele sempre sabia onde encontrá-la. Seguindo o sinal do telefone, Kotaro chegou a uma floresta próxima ao parque. Enquanto caminhava e chamava o nome de Kotori, um animal estranho voou para fora de um arbusto. Kotaro observou, mas como não conseguiu identificar o que era, decidiu ignorar e continuar indo cada vez mais fundo na floresta até encontrá-la. Ele acabou encontrando-a dormindo debaixo de uma árvore no meio de um lago. Kotaro se aproximou e tentou acordá-la chamando por seu nome, mas Kotori não reagia, como se estivesse sem vida. Então decidiu tentar outro método, pegou algo que sabia que faria qualquer pessoa reagir: dinheiro. Ele esfregou algumas moedas, produzindo som metálico. Como esperado, mesmo dormindo, o corpo de Kotori reagiu ao som. Assim, Kotaro conseguiu trazê-la de volta para casa. Ao chegarem, Kotori finalmente acordou com um olhar confuso, sem entender o que havia acontecido. Kotaro conversou com ela de forma casual e pediu que entrasse logo, pois conhecia bem a diferença entre a condição rica dela e a dele. Assim que se despediu, Kotaro teve a estranha sensação de que alguém o observava. Desconfiado, correu para casa e se enfiou rapidamente embaixo das cobertas. No silêncio da noite, a porta do quarto de Kotaro se abriu e algo escorregou para dentro de seu cobertor. Meio adormecido, ele sentiu algo tocando e depois mordendo sua mão, o que o assustou tanto que saltou da cama. Pensou que fosse apenas um sonho, mas a baba ainda em sua orelha o deixou apavorado, de modo que acabou dormindo no chão. Na manhã seguinte, a marca da mordida ainda estava lá. No caminho para a escola, Kotaro explicou que a cidade onde vivia era dedicada a experimentos de crescimento florestal. As autoridades locais estavam completamente voltadas para questões ambientais. Por isso se podia dizer que era uma cidade pacífica. Assim que entrou na sala de aula, Kotaro recebeu um olhar afiado de sua colega Yoshino, que tinha fama de delinquente na escola. Ele ficou sem entender por que ela o encarava daquele jeito. Yoshino estava furiosa porque Kotaro não havia aparecido no lugar que tinham combinado. Pela expressão dele, ficava claro que não se lembrava do assunto. Então Yoshino se preparava para socá-lo e refrescar sua memória. Kotaro se esforçou para lembrar e então recordou que no dia anterior Yoshino o havia desafiado para uma luta no telhado. O motivo era que Kotaro vivia importunando Yoshino com brincadeiras e provocações até deixá-la furiosa. Ao ouvir isso, Kotaro aceitou o desafio e ainda disse para ela não ir para casa sem encontrá-lo. Agora, tendo esquecido tudo, Kotaro fez Yoshino ficar ainda mais furiosa a ponto de querer mandá-lo direto para o hospital. Nesse instante apareceu uma garota vinda de fora da sala para impedir a confusão. Era Lucy, a presidente do conselho estudantil. Ela queria puni-los, mas o professor chegou a tempo de impedir, já que a aula estava prestes a começar. Mesmo voltando ao seu lugar, Lucy ainda lançava olhares sérios para Kotaro. Depois das 3 primeiras aulas, no intervalo, Kotori apareceu na sala. Nesse meio tempo, Yoshino voltou a chamar Kotaro para brigar, mas sua maneira de falar era tão engraçada que ele não parava de rir. Ao cuspir acidentalmente no rosto dele, Yoshino ficou ainda mais brava. Ela já pensava na melhor forma de acertar Kotaro quando Kotori se juntou à conversa. Os 3 poderiam ser considerados amigos, já que Kotori não tinha muitos e Yoshino tinha fama de encrenqueira e Kotaro, apesar de conversar com vários colegas, não era próximo de ninguém como era dessas duas. À noite, Kotaro sentiu como se tivesse paralisia do sono, mas ao puxar o cobertor percebeu que era a mesma garota que vinha todas as noites para morder sua mão. No dia seguinte, na escola, ele ainda pensava nela, distraído e sem prestar atenção ao caminho. Kotaro tropeçou em uma caixa de papelão e caiu de rosto no chão. Sem saber quem havia deixado aquela caixa ali, logo percebeu que uma garota estava presa em uma árvore próxima. Kotaro foi até ela e perguntou se estava bem. A garota respondeu que sim, mas explicou que estava presa e não conseguia descer. Kotaro ofereceu
ofereceu ajuda, mas ela tinha medo de que ele visse sua roupa íntima. Ele prometeu não olhar e a ajudou a descer. Durante a conversa, a garota se apresentou como Chihaya, uma nova aluna transferida. Sua história parecia difícil de acreditar, mas aparentemente ela havia carregado aquela caixa com um gato preto até o alto da colina, tropeçado e rolado até parar ali. Kotaro se compadeceu e se ofereceu para ajudar a carregar a caixa, mas ela era incrivelmente pesada. Mesmo assim, Chihaya a levantava com facilidade. Kotaro não quis perder o orgulho masculino e insistiu em ajudá-la, mesmo que seus braços e pernas tremessem. Preocupada com a possibilidade de Kotaro passar mal de tanto esforço antes mesmo de chegar à escola, Chihaya tentou tomar a caixa de volta. Os dois acabaram disputando até que Kotaro perdeu o equilíbrio e fez Chihaya cair para trás. Nesse momento ele acabou vendo sua roupa íntima sem querer e logo pediu desculpas. Envergonhada e furiosa, Chihaya juntou suas coisas, saiu correndo e chamou Kotaro de pervertido. O mundo era mesmo pequeno para ele porque Chihaya acabou sendo colocada na mesma sala que ele. Como em qualquer comédia romântica, ela ainda foi designada para o assento ao lado dele. Assim que se sentou, Kotaro mencionou de novo o incidente da roupa íntima, o que fez Chihaya ter vontade de esmagar sua cabeça com uma mesa. Até Yoshino ficou surpresa com a força dela. Kotaro tentou consertar a situação se apresentando de forma mais educada, e embora Chihaya tivesse se acalmado, já havia formado uma péssima primeira impressão dele. Depois que o professor anunciou o festival da colheita, que ocorreria no próximo mês, Kotaro segurou a barriga e correu para o banheiro. Quando saiu, viu uma garota tentando soprar um apito na direção dele. Percebendo que ela não conseguia soprar direito, ele se ofereceu para ajudar, mas ela correu para o banheiro, limpou o apito e voltou a soprá-lo em Kotaro, alertando-o para não correr pelos corredores. A garota era Chizuru, integrante do comitê disciplinar. Eles já se conheciam porque Kotaro costumava arrumar confusão na escola. Os dois conversaram por um tempo, e Chizuru o puniu dizendo que ele deveria sair para comer com ela em um dia de folga. Kotaro aceitou e ela prometeu marcar antes de se despedir. Logo depois surgiu outro problema. Uma aluna do clube de jornalismo foi atrás dele. Ela tinha fama de repórter imprudente e fazia perguntas difíceis para Kotaro, como se ele tivesse entrado na escola por meios ilegais. Kotaro respondeu com calma para provar que estava limpo. Sem conseguir arrancar nada dele, ela foi embora, mas deixou cair um papel. Curioso, Kotaro pegou e percebeu que aquela repórter guardava anotações importantes e perigosas. Ele concluiu que precisava ter cuidado com Inoue para proteger seus segredos. Depois da escola, como Kotori tinha uma reunião do comitê de reflorestamento, Kotaro se aproximou de Chihaya e perguntou se ela gostaria de explorar a cidade com ele. Ele ofereceu o passeio como forma de se desculpar pelo incidente anterior. Chihaya agradeceu a proposta, mas recusou, dizendo que precisava encontrar alguém. Mais tarde, ela se encontrou com uma figura misteriosa que alertou para ter cuidado com suas relações e não revelar sua verdadeira identidade. Nos dias seguintes, Kotaro continuou indo para a escola exausto, porque aquela garota misteriosa aparecia todas as noites para morder sua mão. Depois de ouvir a história estranha, Kotori sugeriu que ele procurasse alguém chamado Dom, uma pessoa na escola conhecida como uma espécie de bruxa. Corria o boato de que ela podia usar magia de verdade e talvez conseguisse ajudá-lo. No momento em que ouviu a sugestão, Kotaro pegou o papel que havia recebido da repórter imprudente chamada Inoue e confirmou que havia ali uma menção a uma bruxa chamada Senri, que pertencia ao clube de ocultismo. Movido pela curiosidade, Kotaro convidou Kotori para ir procurá-la e Kotori aceitou com alegria. Depois das aulas, Kotaro pediu para Yoshino acompanhar os dois para evitar que parecesse um casal. Yoshino recusou, então apenas os dois seguiram. Como não tinham nenhuma pista concreta, começaram perguntando pela escola inteira. Mesmo rodando por todos os cantos, não encontraram nada. Nesse momento, o intermediário de informações se aproximou de Kotaro ao ouvir que ele procurava a bruxa. O nome dele era Suzuki, e ele entregou a Kotaro um caderno sobre o clube de ocultismo. Achando aquilo muito útil, Kotaro agradeceu com entusiasmo e abraçou Suzuki. Guiados pelo caderno, os dois encontraram uma casa na floresta. Lá dentro, Kotaro descobriu um cômodo de aparência bem moderna. Depois de examinar os arredores, confirmou que aquele lugar era a base do clube de ocultismo. Antes de ir embora, deixou um bilhete. Naquela noite, a garota misteriosa apareceu outra vez. Em pânico, Kotaro correu pela casa procurando uma saída. Nem a porta da frente nem as janelas abriam. Ele pegou um taco de beisebol e começou a bater na janela, mas uma barreira invisível impedia que o vidro quebrasse. Então a garota surgiu lentamente debaixo do cobertor dele. Aterrorizado, Kotaro socou a porta e chamou por ajuda, pronunciando o nome de Kotori. No instante em que disse o nome dela, a garota misteriosa desapareceu, e Kotaro sentiu como se a alma fosse embora junto. No dia seguinte, Kotaro voltou ao clube de ocultismo. O bilhete dele tinha sido respondido com sangue escrito sobre a mesa, com as palavras que diziam que em 2 dias ele morreria. Kotaro ficou muito abalado, mas logo em seguida seus olhos caíram sobre um formulário de pesquisa. Tudo parecia normal até ele ler uma questão específica que perguntava se, tendo poder, ele preferia
preferiria mudar o mundo ou mudar a si mesmo. Ao terminar a leitura, Kotaro mergulhou em reflexão. O sinal da escola tocou anunciando o fim do dia. No caminho para casa, Chihaya correu até Kotaro. Mesmo tendo se conhecido há poucos dias, Chihaya já o chamava pelo nome com naturalidade, o que o deixou surpreso. Quando ela estava prestes a dizer algo, Kotori passou por perto, ocupada com as atividades do comitê de reflorestamento. Kotaro aproveitou para apresentar Chihaya a Kotori, e as duas rapidamente criaram familiaridade. Como Kotori estava com pressa, pediu que Kotaro mostrasse a cidade para Chihaya, o que parecia ser exatamente o que ela queria pedir. Chihaya ficou visivelmente contente. Antes de partirem, Kotaro ainda brincou com as duas, sugerindo apelidos carinhosos que uma usaria para a outra. Em seguida, montado na bicicletinha barulhenta, levou Chihaya para um passeio. Eles atravessaram becos estreitos e ruas sinuosas, enquanto o pôr do sol derramava luz dourada sobre os arrozais. Kotaro levou Chihaya a um lugar muito especial, a sede da Martel, a organização ambiental mais famosa do mundo. Depois de concluir o passeio, entregou a bicicleta para Chihaya e combinou de se verem de novo na escola no dia seguinte. Naquela noite, Kotaro voltou à escola seguindo uma mensagem misteriosa que havia recebido mais cedo da bruxa da academia. Ele foi até a sala indicada, mas toda vez que entrava acabava chegando a outra sala diferente. O ciclo se repetiu até que foi conduzido à biblioteca. Cansado, Kotaro se encostou perto da máquina de venda automática da escola e comprou uma lata de café. De repente, aquela sensação gelada percorreu sua espinha outra vez. O som de passos ecoou pela escada em sua direção, e a garota misteriosa reapareceu. Quando Kotaro olhou para ela, uma enxurrada de lembranças estranhas invadiu sua mente. Lembranças de ser morto por aquela garota repetidas vezes. Aterrorizado, ele correu, mas ela se manteve logo atrás. O corredor da escola parecia se estender sem fim, e as portas das salas não abriam. Sem saída, Kotaro desabou, aceitando a derrota. De repente, uma porta se abriu. Achando que estava salvo, ele correu até lá apenas para ver um grupo de criaturas estranhas irromper para fora e persegui-lo. Kotaro correu sem parar e só conseguiu despistá-las em uma escadaria. Ao olhar para baixo, a escada parecia tão interminável quanto o corredor. Exausto, Kotaro se sentou e levou a lata de café à boca. No instante em que abriu a bebida, a garota misteriosa apareceu de novo. Em pânico, ele disparou em fuga e deixou cair a lata, que acabou nas mãos dela. Ela deu um gole. Enquanto isso, Kotaro alcançou uma porta enorme. Do outro lado havia mais um corredor sem fim. Vozes ecoaram ao seu redor exigindo que ele devolvesse alguma coisa, mas ele não sabia o que era. Kotaro tentou usar a aceleração para escapar, porém interrompeu a habilidade de repente e lançou um soco contra uma figura à espreita. O alvo parecia ser um goblin. A criatura disse de forma inesperada que queria sugar o sangue dele. Então outro ser apareceu e impediu o primeiro. Depois de repreender o companheiro, a criatura rosada se apresentou como Pani, e a criatura verde se apresentou como Jill. Jill continuou a implorar para beber o sangue de Kotaro. Com pena, ele cedeu uma pequena quantidade. Em seguida, acompanhou os dois até um lugar desconhecido e soube que aquelas criaturas eram chamadas de seres do lixo. De repente, um estrondo sacudiu o ambiente. Quando olhou ao redor, Kotaro viu um monstro gigantesco adormecido ali perto. Os três precisavam sair de fininho, mas enquanto voavam, Jill espirrou de repente e acordou o monstro. O trio fugiu o mais rápido que conseguiu, porém o monstro precisou de um salto para bloquear o caminho deles. No momento em que não sabiam o que fazer, a garota misteriosa surgiu, ainda segurando a lata de café. O monstro arremessou um dos tentáculos e Kotaro usou a aceleração para puxar a garota para longe sem querer derrubar a lata. Furiosa, a garota lançou as fitas vermelhas e decepou um dos tentáculos do monstro, depois chicoteou a cabeça dele repetidas vezes. Ferido, o monstro mudou para um ataque de laser, mas a garota ergueu um círculo mágico, desviou o feixe e continuou pressionando. Por fim, ela concentrou um golpe devastador que explodiu e destruiu o monstro. Atingido pelos efeitos colaterais da batalha, Kotaro caiu em uma fenda e de forma misteriosa voltou para a escola. Bem diante dele havia uma estátua com um bilhete na mão que pedia para levá-lo ao clube de ocultismo. Lá ele finalmente encontrou a bruxa da academia. Sem rodeios, ela se apresentou como Senri, a aluna do terceiro ano que alimentava os boatos. Em vez de se espantar com a existência real dela, Kotaro ficou paralisado diante da beleza iluminada pelo luar. Depois de se recompor, Kotaro narrou tudo o que tinha acontecido. Senri não pareceu acreditar e continuou jogando até que decidiu tratar o assunto com seriedade e repetiu a mesma pergunta do formulário, questionando se ele preferia mudar o mundo ou mudar a si mesmo. Kotaro deu uma resposta fora de foco e disse que queria que ela fosse prática e o ajudasse a lidar com a garota misteriosa que mordia a mão dele. Então Senri entregou a ele um amuleto para exorcizar espíritos. Porém, primeiro fez uma brincadeira de mau gosto entregando um clipe de papel e chamando aquilo de amuleto apenas para provocar. Só depois de irritá-lo um pouco, ela finalmente deu o objeto verdadeiro. Como precisava saber
ver se funcionava, os dois combinaram um encontro de acompanhamento. Senri também convidou Kotaro para fazer parte do clube de ocultismo. Naquela noite, em um sonho nevoado entre nuvens, Kotaro conheceu uma garota que se apresentou como Tomoko, a guardiã do amuleto desenhado por Senri. Ela disse que ficaria ali para protegê-lo. Embora fosse extremamente poderosa, Tomoko prometeu ajudar Kotaro a dormir em paz. Ela ainda comentou que o convidaria para um encontro se ele conseguisse sobreviver. Em seguida, a garota misteriosa apareceu de novo e dessa vez o amuleto voou direto para a boca dela. A garota cuspiu o amuleto e voltou a se enfiar no cobertor de Kotaro. No entanto, o amuleto começou a agir e a deixou desconfortável a ponto de ir embora. Na manhã seguinte, Kotaro lamentou a partida de Tomoko. Kotaro foi até a escola e procurou pela porta da sala de suprimentos que na noite anterior o havia levado para o outro mundo. Dessa vez nada aconteceu. Ele foi para a sala de aula e contou para Kotori tudo o que tinha vivido, incluindo criaturas falantes e monstros gigantes. Assim como Senri, Kotori respondeu que ele precisava parar de imaginar coisas como se estivesse usando drogas. Quando Chihaya entrou na sala, Kotaro contou para ela sobre o incidente também. No intervalo na cafeteria, Kotaro ficou parado no balcão de café gratuito reclamando de como o café era ruim e de como se sentia incomodado pelo fato de todos acharem que ele estava drogado. Ele acreditava que precisava fazer algo. Nesse momento, Kotaro viu seu amigo Yoshino e decidiu pregar uma peça nele. Ofereceu a Yoshino um sorvete de morango coberto com molho apimentado. Depois de ter sido enganado tantas vezes, Yoshino já conhecia esse truque. Os dois ficaram jogando o sorvete de um para o outro até que, sem perceber, trocaram pelo sorvete de outra pessoa. Por azar, a pessoa era Lucia. Mesmo assim, ela comeu sem demonstrar qualquer reação. Preocupado com a possibilidade de ela sofrer algum efeito mais tarde, Kotaro pegou o sorvete e comeu inteiro. Lucia ficou furiosa porque Kotaro havia encostado a boca na mesma colher que ela usou como se fosse um beijo indireto, e deu um soco tão forte que o lançou longe. Sentindo dor no rosto, Kotaro saiu para se refrescar e acabou vendo Chizuru dormindo sob uma árvore. Ele se sentou ao lado dela para descansar um pouco. Quando a aula estava prestes a começar, o alarme tocou e os dois acordaram. Chizuru ficou surpresa em ver Kotaro ali. Eles conversaram por alguns instantes e depois se despediram. Naquela tarde, Kotaro foi visitar Senri novamente. Ela ficou surpresa que o amuleto realmente tivesse funcionado e então jogou Tomoko no lixo, o que deixou Kotaro arrependido. Vendo a indiferença dela, ele perguntou se não acreditava no ocultismo. Senri confirmou que não acreditava e explicou que odiava pessoas que acreditavam no sobrenatural. Kotaro então perguntou por que ela havia fundado o clube de ocultismo. Senri contou que não fundou, apenas assumiu o clube que estava prestes a ser fechado, porque queria usar aquela sala. Depois disso, Kotaro a convidou para jogar um jogo em que provaria que o sobrenatural era real. Ele disse que se nada acontecesse admitiria estar drogado, mas se fosse real queria que Senri atendesse a um pedido dele. Quando ela perguntou qual era, Kotaro respondeu de forma ousada que queria tocá-la. Ela reagiu chamando a polícia e Kotaro, desesperado, teve que impedir. No fim, Senri aceitou o jogo. Naquela noite, a garota misteriosa apareceu novamente no quarto de Kotaro. Dessa vez ela estava preparada contra os ataques de Tomoko. Sem interferência, começou a se arrastar para dentro do cobertor de Kotaro, mas ele soltou um barulho que a fez fugir às pressas. No dia seguinte, Kotaro levou Kotori para falar com Senri. Ele pediu que ela ajudasse a provar que o sobrenatural existia. Além disso, Senri parecia ser rica e influente, o que poderia beneficiar Kotori. Ao ouvir isso, Kotori concordou e os dois criaram um site para o clube de ocultismo. Quando terminaram, Chihaya apareceu de repente e revelou que já tinha algum tipo de ligação com Senri. Naquela noite, Kotaro teve um sonho perturbador com Senri, mas ao estender a mão no sonho acabou tocando a garota misteriosa de verdade. Como os amuletos de Tomoko haviam acabado, ela entrou facilmente no quarto dele. Surpresa pelo toque inesperado, ela se atrapalhou um pouco e depois foi embora. Na manhã seguinte, Kotaro pediu a Senri mais amuletos de Tomoko e ela apenas apontou para a lixeira. Assim que saiu, Kotaro se deparou com a repórter imprudente Inoue. Ela foi atrás dele ao ouvir que Kotaro tinha entrado para o clube de ocultismo e sobre o jogo feito com Senri. Coincidentemente, ela também queria provar que fenômenos sobrenaturais eram reais. Inoue então desafiou Kotaro para ver quem encontraria uma prova primeiro e foi embora. Depois, Kotaro levou Chizuru ao clube de ocultismo para ajudar. Ela rapidamente se enturmou com as garotas mais velhas. Senri começou a se irritar com a confusão do grupo que Kotaro havia reunido. De repente, o telefone de Chizuru tocou. Era alguém do comitê disciplinar. Kotaro sussurrou algo no ouvido dela, e Chizuru repetiu em voz alta dizendo que amava Kotaro e o seguiria para sempre. Kotaro não teve tempo de dizer que era apenas uma brincadeira antes que a ligação fosse encerrada. Infelizmente, quem estava do outro lado era Lucia, que imediatamente correu até o clube e deu um soco em Kotaro. Depois do golpe, Chizuru explicou que tinha sido apenas uma piada.
mas uma piada cara. Ela contou que havia entrado para o clube para ajudar Kotaro a pesquisar e provar que o sobrenatural existia. Ao ouvir isso, Lucia também entrou no clube com a intenção de proteger Shizuru de um pervertido como Kotaro. Observando todos conversando juntos, Kotaro pensou consigo mesmo que queria se tornar alguém. Ele tinha passado muito tempo sozinho e agora desejava mudar sua vida sem graça, acreditando que aquelas pessoas poderiam ajudá-lo a conseguir. Assim, o clube de ocultismo começou de fato suas atividades. Do lado de fora, a garota misteriosa continuava observando Kotaro. Ela sentiu algo diferente e levou a mão ao coração. Nos dias seguintes, Kotaro passou a acordar renovado, graças à quantidade de amuletos de Tomoko que a presidente havia dado a ele. A garota misteriosa deixou de aparecer. Na escola, Kotori, como representante do comitê de reflorestamento, anunciou o festival da colheita que se aproximava. Mesmo tropeçando nas palavras, ela conseguiu terminar o discurso. Após a reunião, Kotaro convidou Yoshino para participar do festival, mas recebeu uma recusa direta. Desapontado, Kotaro foi até o clube de ocultismo para verificar o site e ver se alguém havia postado algo. Lá encontrou um homem desconhecido que imediatamente o chamou para fora. Pouco depois, Senri saiu do banho aparentemente cansada de uma intensa batalha na noite anterior. Kotaro queria perguntar quem era aquele homem, mas antes que Senri respondesse, Shihaya entrou na sala. Quando o homem a viu, a atitude dele mudou completamente. Ele entregou a refeição que Shihaya havia esquecido. Sendo educado, Kotaro se apresentou e perguntou o nome dele. O homem disse se chamar Sakuya e afirmou ser irmão de Shihaya, mas ela o impediu de continuar. Senri então disse a ela que não havia necessidade de esconder nada. Sakuya explicou que por certas razões era o responsável por cuidar de Shihaya. Como os dois irmãos tinham o mesmo sobrenome, Kotaro achava estranho chamá-los de forma casual. Senri então disse para ele chamar Shihaya apenas pelo nome, porque seria mais simples. No entanto, no momento em que Kotaro pronunciou o nome dela, Sakuya o advertiu de maneira rígida para não tratá-la dessa forma. O sinal da escola tocou e encerrou a conversa. Ao saírem, Kotaro, sempre com seu jeito provocador, repetiu devagar o nome de Shihaya para irritar o irmão dela, que declarou que jamais iria gostar dele. De volta à sala de aula, Kotaro ainda pensava no irmão estranho de Shihaya quando o som do giz batendo na lousa o trouxe de volta à realidade. Era Lucia, a presidente do conselho estudantil, trabalhando em sua tarefa. Curioso, Kotaro perguntou a Yoshino por que Lucia usava luvas o tempo todo. Yoshino supôs que talvez fosse porque ela não gostava de tocar em coisas sujas. Kotaro discordou, dizendo que alguém com esse tipo de aversão não teria condições de ser presidente do conselho. Ele então teorizou que as luvas serviam para selar algum tipo de força sombria. Para a surpresa de Kotaro, Yoshino acreditou na hipótese e entrou na brincadeira. Os dois acabaram sendo repreendidos pelo professor por atrapalhar a aula. Depois das aulas no clube de ocultismo, Kotaro ficou animado ao ver que alguém havia postado no site deles. Todos ficaram animados também, mas mais interessados em se reunir e comer do que nas histórias sobrenaturais de Kotaro. Quando finalmente levaram a sério, leram uma postagem sobre um estudante que tinha visto uma criatura chamada Tsusushinoko. O grupo começou a imaginar como ela seria e até se poderia ser comestível. Senri explicou que era basicamente uma cobra gorda. Embora fosse difícil acreditar, Kotaro já tinha vivido o suficiente para considerar possível. Ele pensou que se conseguisse encontrar a criatura, poderia realizar o trato que tinha feito com Senri. O grupo se dividiu para procurar o Tsushinoko no jardim da escola. Enquanto vasculhavam um arbusto, Kotaro sentiu algo macio e arredondado. Achando que era a cobra gorda, puxou, mas descobriu que era o corpo de Lucia. Naturalmente, isso lhe rendeu uma surra. Nesse instante, uma cobra gorda de verdade apareceu. Kotaro correu atrás dela, mas Shihaya capturou facilmente com sua força, até que algo começou a puxá-la para longe. Sem desistir, Shihaya segurou firme e revelou uma mulher estranha que tentava levá-la. A mulher se apresentou de forma calma como vendedora em meio período e caçadora de criaturas exóticas no restante do tempo. Explicou que seu trabalho principal era vendas, mas fazia caçadas paralelas para financiar compras de luxo e viagens. Ela disse que havia assumido a busca pelo Tsushinoko porque alguém tinha postado um pedido no site do clube de ocultismo. Depois disso, saiu correndo para trabalhar. Como o intervalo já estava acabando, o grupo se desfez. Kotaro ainda conseguiu comprar um pão para beliscar. Ele viu Shizuru se preparando para comer do lado de fora. Lembrando de sua promessa, Kotaro foi almoçar com ela. Durante a refeição, notou o tampão no olho dela e perguntou se tinha alguma doença. Shizuru hesitou, mas disse que contaria seu segredo se ele prometesse não revelar a ninguém. Quando ele concordou, ela retirou o tampão e mostrou que tinha olhos heterocrômicos. Parecia que usava o tampão porque não queria ser alvo de olhares curiosos. Kotaro elogiou, dizendo que seus olhos eram bonitos, o que a deixou corada. Após o almoço, Kotaro pegou uma lata de café e jogou fora de qualquer jeito, o que fez Lucia aparecer de repente e obrigá-lo a separar corretamente todo o lixo. Ela ainda exigiu que ele lavasse cada lata antes de descartar. Depois de uma longa sessão de limpeza, Kotaro caiu na grama exausto. Lucia disse que aquilo era punição por tê-la assediado antes e em seguida deu uma palestra
palestra intensa sobre proteção ambiental. Só quando terminou percebeu que tinha exagerado. Com seu jeito provocador, Kotaro começou a elogiá-la como uma pessoa incrível e única. Ele continuou elogiando até que Lucia ficou envergonhada e o socou com força. Kotaro precisou descansar na enfermaria até o anoitecer antes de voltar para casa. Enquanto vagava, ele viu a garota misteriosa sendo perseguida por algo. Querendo confirmar algumas coisas, Kotaro usou sua habilidade de aceleração e começou a segui-la. Ele saltou pelos telhados para acompanhá-la. Na realidade, o poder dele consistia em reescrever a própria estrutura corporal para aumentar a capacidade dos músculos. O problema era que, uma vez alterado, seu corpo não voltava ao normal, o que dificultava manter suas habilidades em segredo. Ainda assim, sem ativar a habilidade, ele não conseguiria alcançá-la. Logo perdeu de vista tanto a garota quanto o que a perseguia. No silêncio, um homem estranho apareceu atrás de Kotaro. Achando que era um caçador, o homem invocou um lobo para atacar. Sem conseguir reagir, Kotaro usou as pernas e correu para salvar a vida, mergulhando em um túnel de trem para escapar. Mal conseguiu respirar quando o lobo o encontrou de novo. Ele continuou correndo até subir por um buraco que levava a uma montanha. O lobo o alcançou e saltou sobre ele. Atordoado, Kotaro achou que iria morrer, mas o lobo foi morto de repente por alguém. Quando recobrou os sentidos, Kotaro percebeu que estava em uma lanchonete de estrada com dois homens que disseram tê-lo encontrado em um parque. Quando mencionou o monstro, eles responderam com calma e começaram a fazer perguntas. Um deles, um homem educado que se apresentou como Isaka, explicou que alguns monstros não identificados tinham começado a aparecer naquela cidade verde. Então talvez o que Kotaro tinha visto fosse um deles. Conversando com os dois, Kotaro quase esqueceu da perseguição assustadora. Movido por seu desejo de descobrir mais, ele perguntou sobre aquelas criaturas. Isaka disse que se ele estivesse curioso, poderia visitar sua loja de antiguidades na cidade. Nesse momento, Chizuru surgiu por trás. Ela não havia percebido Kotaro até ele cumprimentá-la. Descobriu-se que ela era cliente regular daquele lugar. Algum tempo depois, ele contou a ela tudo o que tinha acontecido e mostrou o arranhão em seu braço. Estranhamente, ela não viu nada. Quando ele olhou novamente, o ferimento havia desaparecido. Confuso, Kotaro não conseguia aceitar porque seus poderes deveriam deixar marcas permanentes em seu corpo. Logo depois, mais alguns visitantes chegaram. Pareciam funcionários públicos, mas não exatamente. Depois de terminarem a refeição, Kotaro acompanhou Chizuru até em casa. No caminho de volta, pensou em como a vida dela podia ser difícil e se perguntou o que poderia fazer para ajudá-la. De repente, Sakuya apareceu com um sorvete que tinha comprado para Kiraya. Ele provocou Kotaro e declarou que agora ele era seu inimigo. No dia seguinte, ao meio-dia, Kotaro almoçou com Chizuru novamente e depois correu para o clube de ocultismo para contar a Senri que havia encontrado alguém que sabia muito sobre fenômenos misteriosos. Ele levou o grupo até o parque onde ficava a barraca de ramen do dia anterior, mas ela não estava mais lá. Confuso, tentou ligar para Chizuru já que ela era cliente frequente, mas ela não atendeu. Lucia também tentou e não conseguiu. Todos desistiram e foram embora, deixando Kotaro procurar sozinho. Ele então seguiu até um distrito autônomo em busca da loja de antiguidades. Enquanto olhava ao redor, esbarrou em um homem ruivo que pareceu surpreso ao vê-lo. Ao ouvir o nome de Kotaro, o homem perguntou se ele realmente estava vivendo como uma pessoa comum agora. Vendo a expressão confusa de Kotaro, o homem o alertou sobre delinquentes que haviam aparecido recentemente. Depois de se despedirem, Kotaro entrou em um beco e logo encontrou o grupo mencionado. Eles perceberam pelo uniforme que ele estudava na mesma escola de Yoshino. Quando Kotaro citou seu melhor amigo, os delinquentes ficaram desconfiados porque ele ousava chamá-lo pelo nome. Pelo visto, naquela região, Yoshino era uma lenda por ter derrotado 100 pessoas sozinho. Alguém realmente temido. Eles ligaram para Yoshino para confirmar se Kotaro era mesmo amigo dele. Depois da ligação, a atitude deles mudou completamente e passaram a tratá-lo com respeito. Com a ajuda deles, Kotaro finalmente chegou à loja de antiguidades. Lá dentro reencontrou Isaka e Chizuru também estava presente. Ele se sentou e perguntou por que ela não tinha atendido ao telefone. Chizuru explicou que o havia desligado para economizar bateria. Isaka percebeu como os dois estavam próximos, parecendo mais amigos do que veterana e calouro. Kotaro contou a história de como conheceu Chizuru, lembrando que ela tinha se perdido a caminho do comitê disciplinar e ele a ajudou a encontrar o local. Graças ao jeito brincalhão dele, logo ficaram amigos. Depois disso, voltaram ao assunto principal. Kotaro queria saber mais sobre as criaturas que Isaka e o vendedor de ramen tinham visto. Isaka mostrou algumas fotos que havia tirado, mas as imagens estavam muito borradas e não se pareciam com as duas criaturas que Kotaro tinha encontrado antes. Mesmo decepcionante, aquilo ainda era alguma coisa. Ao anoitecer, os dois se despediram e voltaram para casa. Kotaro ficou com algumas fotos.
e Isaka lhe entregou um cartão de visitas para que pudesse aparecer quando quisesse. No caminho de volta, os dois conversaram, e Shizuru ficou genuinamente feliz porque Kotaro tinha encontrado motivação para perseguir um objetivo, mesmo que isso tivesse começado por causa do interesse dele em Senri. Pelo menos Kotaro tinha mudado muito em relação a quem era antes. Antes de ir para casa, Shizuru passou em uma padaria para pedir sobras de farelos de pão, que seriam o alimento dela pelos próximos dias. Poucos passos depois, ela também entrou em um brechó. No dia seguinte, Kotaro jogou uma foto na mesa de Senri, mas aquilo ainda não bastou para convencê-la a pausar o jogo e ouvi-lo. Enquanto isso, Shizuru tirou um CD que tinha comprado no dia anterior. Ela queria ouvir uma música, mas não tinha aparelho, então pediu ajuda a Kotaro. Em casa, Kotaro trouxe seu antigo tocador de música, o mesmo que usava quando os pais o repreendiam por desobedecer. Ele decidiu dar o aparelho para Shizuru, e a garota prometeu, muito contente, que cuidaria dele com carinho. Nos dias seguintes, as noites de Kotaro continuaram tranquilas, sem a presença da garota misteriosa. Ainda assim, ele não conseguia afastar a inquietação sobre aquela noite em que a viu correndo e sobre quem era o homem que a perseguia. Quem quer que fosse, parecia perigoso. Kotaro suspirou, pensando que os dias pacíficos que ele esperava talvez nunca tivessem sido destinados a ele. De repente, a porta da sala correu de lado. Era a garota misteriosa, mas apenas Kotaro conseguia vê-la. Os demais ficaram confusos sem entender por que a porta tinha se aberto sozinha. A garota se aproximou e mordeu a mão de Kotaro, fazendo-o soltar sons estranhos que deixaram Yoshino arrepiado. Depois de se alimentar, a garota simplesmente foi embora, levando a mão dele coberta de saliva. Kotaro saiu correndo para procurar Senri, mas esbarrou em Shizuru, que aproveitava o tocador de música feliz da vida. Por coincidência, ela tinha algo para contar a ele, e como Kotaro decidiu priorizar a companhia dela, foi com Shizuru. Como ele tinha dado o aparelho, ela queria mostrar algo em agradecimento. Shizuru levou para conhecer uma professora chamada Nishi, que os conduziu de carro até uma colina próxima. Antes de sair, Nishi pediu que Kotaro acreditasse no que Shizuru estava prestes a revelar. A garota então o levou até uma casa e, sem dizer nada, os dois se sentaram e esperaram. Eles aguardaram até o fim da tarde, quando um casal voltou para casa. O casal perguntou por que eles estavam ali, mas em vez de responder, Shizuru elogiou o jardim de flores e puxou Kotaro para ir embora justamente quando a criança do casal apareceu. Curioso, Kotaro perguntou quem eram aquelas pessoas, e Shizuru contou que eram a família dela. Kotaro ficou chocado ao perceber que eles nem a reconheciam. Em seguida, Shizuru parou, de repente cutucou o nariz dele e pediu que dissesse o nome dela. Para o desespero dele, o nome não vinha à mente. Shizuru explicou que isso acontecia por causa da habilidade dela, mas com esforço Kotaro conseguiu pronunciar Shizuru, o que a fez sorrir de alegria. Ela então revelou que quando descobriu seu poder não tinha controle e acabou fazendo com que os pais e a irmã mais nova se esquecessem dela. Shizuru explicou que a família costumava ser feliz. Embora não fossem ricos, eles se divertiam. As lembranças favoritas dela eram assar peixe com os pais, passear e cuidar do jardim. Essa felicidade não durou. Em um dia trágico, uma criatura atacou a casa. Ela foi ferida em um dos olhos e o pai foi atingido nas costas por estilhaços enquanto protegia a esposa e a filha. Em meio ao caos, uma força-tarefa apareceu, eliminou a ameaça e os evacuou. Depois disso, o poder de Shizuru começou a se manifestar e a vida dela foi se desfazendo aos poucos. Por causa da heterocromia, ela sofreu bullying na escola. A família não conseguiu mais assar peixe porque a mãe desenvolveu medo de fogo após o ataque. Quando a habilidade foi descoberta, um homem apareceu oferecendo uma quantia alta de dinheiro para transferi-la para a organização deles. Ela concordou e passou a visitar a família todos os fins de semana. Mas o dinheiro trouxe desentendimentos entre os pais. Shizuru tentou impedir as brigas e não conseguiu. Acreditando que era culpada por tudo, ela desejou que as coisas voltassem a ser como antes. E esse desejo disparou seu poder. A partir daí, a família já não se lembrava mais dela. Ao ouvir tudo isso, Kotaro sentiu uma tristeza profunda pela garota que tinha suportado tanta dor. Ele perguntou por que ainda conseguia se lembrar dela e Shizuru respondeu que agora tinha aprendido a controlar sua habilidade. Eles voltaram quando a noite caiu. No caminho de volta, Kotaro perguntou a Nishi se ela também fazia parte da organização. Ela não respondeu diretamente, mas assentiu de modo discreto, o que confirmou a suspeita. Insistindo mais um pouco, Kotaro quis saber se os poderes eram algo com que as pessoas nasciam. Nishi deu uma resposta vaga, dizendo que a organização acreditava que o poder nascia de substâncias administradas. Kotaro lembrou do momento em que Shizuru olhou para a mão ferida dele e pensou que talvez tivesse começado ali. Nishi não permitiu mais perguntas e disse que saber segredos demais não faria bem para ele. Ela revelou que Shizuru, na
verdade possuía uma quantia considerável de dinheiro, mas vivia com muita simplicidade, talvez porque quisesse comprar uma casa, algo que o pai sonhava em dar à família. Isso deixou Kotaro ainda mais curioso sobre a pequena garota. Depois disso, ele foi levado de volta para casa. No dia seguinte, Kotaro se meteu em uma situação difícil quando Lucia se recusou a devolver uma bola de beisebol que tinha caído acidentalmente no canteiro de flores. A discussão foi tão barulhenta que o resto do clube apareceu. Kotaro tratou logo de devolver a bola ao time de beisebol. Chihaya criticou Lucia por ser obcecada demais com limpeza e disse que apenas arremessar a bola de volta não a deixaria suja. Lucia respondeu de modo ríspido, afirmando que não tinha feito nada de errado e não merecia bronca. Ela esclareceu que não era a bola que não queria tocar, eram as flores. Em seguida gritou, empurrou Chihaya no chão e saiu correndo. Kotaro foi atrás dela e encontrou o rosto de Lucia coberto de lágrimas. Nem ela queria ser daquele jeito. Naquele verão havia uma garota que despertou um poder estranho e tudo que ela tocava virava cinzas. De volta ao presente, graças à caixa de pedidos que Shizuru tinha instalado, o clube recebeu um novo mistério. Kotaro leu a carta para o grupo que falava sobre Asahi Haruka. Em um orfanato, eventos estranhos começaram a acontecer depois da chegada de Asahi. Janelas se quebravam sozinhas, animais de estimação morriam, depois professores e crianças. Até que o orfanato foi fechado. A carta continuava dizendo que 7 anos atrás um menino daquele orfanato foi transferido para a escola primária número 7, a mesma escola do autor da carta. Dias depois, esse menino contou para o autor sobre Asahi e não muito tempo depois ele morreu de uma doença grave. Alguns acreditavam que aquilo foi uma maldição por ter perturbado o sono de Asahi. O nome do menino era Kishida. Kotaro deduziu que se isso aconteceu há 7 anos, Kishida teria a mesma idade que eles agora, e lembrou que seu melhor amigo Yoshino também estudou na escola número 7. Ele decidiu ligar para perguntar. Enquanto isso, Kotaro verificou a tensão entre Chihaya e Lucia e as duas ainda estavam aborrecidas. Depois das atividades do clube, Kotaro achou que resolver o conflito entre as garotas deveria vir primeiro. Ao ver Shizuru no pátio, ele se aproximou e contou o que havia acontecido. Shizuru ficou em silêncio por um momento e então perguntou se Kotaro queria conhecer o segredo de Lucia. Ela contou que revelaria, mas apenas com a condição de que ele permanecesse amigo de Lucia até o fim da vida. A pergunta pesada deixou Kotaro pensativo até o fim da tarde. Por ora, ele deixou o assunto de lado e ligou para Yoshino. Naquele momento, Yoshino ajudava uma senhora idosa a atravessar a rua. Quando Kotaro mencionou os nomes Kishida e Asahi, Yoshino se recusou a dizer qualquer coisa, porque não queria perturbar os mortos. Ele avisou Kotaro que se insistisse em investigar deveria tomar cuidado e que ao ouvir vidro quebrar deveria correr para salvar a própria vida. No dia seguinte na escola, Yoshino entregou a Kotaro uma lista de contatos antiga dizendo que poderia ajudar. Kotaro então seguiu Lucia discretamente até a sala de cópias e pediu que ela o ajudasse a duplicar a lista. Ele fez tudo rápido e saiu, mas Lucia correu atrás para devolver uma folha que ele havia esquecido. Estranhamente, Kotaro não lembrava de ter impresso aquele papel. Uma linha apareceu ali com a frase que pedia para não acordá-la. No instante em que ele leu, uma janela que estava lacrada rachou e se estilhaçou. Lucia suspeitou que Kotaro estivesse aprontando de novo. Para não ser mal interpretado, Kotaro contou toda a história sobre Asahi. Depois de ouvir, Lucia começou a aceitar que o vidro rachado talvez fosse realmente obra de Asahi. Kotaro não acreditava que Asahi fosse má. Achava que ela carregava uma tristeza profunda e queria provar que não era maldosa. Ele pediu que Lucia o ajudasse a limpar o nome da garota. E o aperto de mão surpreendeu Lucia porque fazia muito tempo que ela não fazia isso com alguém. No caminho para casa começou a chover. Lucia abriu o guarda-chuva e nesse instante uma explosão soou quando o poste à sua frente estourou. Debaixo da luz quebrada estava Asahi. E a visão despertou em Lucia uma lembrança dolorosa que a fez gritar e levar a mão ao rosto. Enquanto isso, Kotaro era repreendido por ex-vítimas de Asahi ao telefone por estar perguntando sobre ela. E algumas pessoas ainda diziam que a maldição não tinha terminado. Todas as pistas pareciam levar a lugar nenhum, então Kotaro decidiu se apoiar em Lucia, já que havia pedido a ela que contatasse as meninas listadas no diretório. No dia seguinte, Lucia não apareceu na escola. Kotaro tentou falar com ela e não conseguiu. Nessa hora, a repórter intrometida Inoue surgiu após ouvir que Kotaro estava envolvido em algo estranho. Inoue entregou um relatório que havia escrito sobre Asahi. Afirmou que não tinha mais intenções e disse que só queria ajudar outras pessoas que também buscavam fenômenos sobrenaturais. Inoue avisou que Kotaro ficava em dívida com ela e foi embora. Kotaro leu o relatório e, com base nas informações, rastreou um homem que dizia ter encontrado Asahi. O homem reproduziu um áudio de vidros quebrando e contou algumas histórias esquisitas, mas acabou admitindo que tinha exagerado tudo e que nada de fato acontecera com ele. Desapontado, Kotaro voltou para casa debaixo de chuva, tendo aprendido apenas que o orfanato onde Asahi ficara se chamava Jardim da Paz Santa Brogia. No trajeto de volta, Kotaro sentiu um arrepio, como se alguém segurasse a mão dele e uma voz sussurrou para que ele não acordasse. Assustado, Kotaro se desvencilhou rapidamente e percebeu que era Lucia, que desmaiou depois de repetir as mesmas palavras. Quando recobrou a consciência, Lucia estava na casa de Kotaro. Ele explicou que a tinha
desvestido para evitar que pegasse frio. Lucy agradeceu, caminhou até um vaso e arrancou uma folha que se desfez em cinzas no mesmo instante. Ela disse que aquilo era o poder da maldição de Asai. Kotaro entrou em pânico, achando que a investigação havia trazido a maldição para ela. Lembrou-se do que Shizuru havia contado, que Lucy ia sofrer um acidente na infância, e depois disso plantas e animais murchavam e morriam ao seu redor. Mesmo sem intenção, Lucia sempre se culpou e passou a acreditar que as próprias mãos eram impuras, desenvolvendo medo de tocar qualquer ser vivo. A única coisa que ajudava eram as luvas, que ela imaginava impedir danos, embora a realidade não tivesse mudado, o que a fazia acreditar ainda mais que estava manchada. Kotaro tentou confortá-la, mas Lucia o afastou. Durante o empurra-empurra, parte do poder dela tocou sem querer o braço de Kotaro. Depois de levar Lucia para casa, Kotaro foi ao orfanato, que agora estava interditado por causa de resíduos tóxicos de alto nível. Ignorando o aviso, entrou sem perceber que estava sendo filmado pelas câmeras de segurança. Na igreja do local encontrou fotos de 7 anos atrás, incluindo imagens de Kishida e por fim de Asai. No momento em que olhou para a foto de Asai, a imagem se quebrou. Kotaro se virou e disse que era bom revê-la, chamando-a de Asai, ou melhor, Lucia, porque já tinha entendido tudo. Kotaro explicou que o diretório de contatos havia dado a pista. Um dos nomes Waka havia se mudado, então o endereço estava desatualizado. Mas quando Kotaro ligou para aquele número, mesmo assim a maldição se manifestou ali. As únicas pessoas com acesso à lista eram Yoshino, o próprio Kotaro e a pessoa a quem ele propositalmente permitiu ver o documento, Lucia. Ela admitiu que tinha quebrado o vidro e tentado avisar para Kotaro parar a investigação. Kotaro disse que só queria a verdade. Lucia revelou o poder que tinha, afirmando que suas mãos emitiam uma toxina capaz de estilhaçar vidro e até matar sem contato direto. E contou que tentara impedir todos de continuar cavando para que o passado vergonhoso dela não viesse à tona. Ao redor, o ar estava impregnado pelo veneno que ela liberava. Enquanto Lucia falava, Kotaro começou a desabar porque havia sido envenenado quando o poder dela tocou seu braço mais cedo. Lucia entrou em pânico e pediu desculpas, mas Kotaro disse que lamentava por não ter sido forte o suficiente para impedir tanto sofrimento. Para não morrer com a toxina, reescreveu a estrutura das próprias células e tornou o corpo resistente ao veneno de Lucia. Em poucos instantes, Kotaro se recuperou completamente, deixando-a atônita. Sem discutir os próprios poderes, ele segurou a mão dela e afirmou que seria seu amigo, pedindo que não ficasse triste nem fugisse mais, porque isso a deixaria sozinha para sempre, e lembrando que ela tinha o clube de ocultismo ao lado. As palavras dele alcançaram o coração de Lucia, que chorou e abraçou Kotaro, liberando um pranto que guardava havia muito tempo. Do lado de fora, uma equipe com trajes laranja entrou apressada. Lucia disse a Kotaro para não se preocupar, pois aquela era a equipe dela. A líder apareceu, era a professora Nishi. Em seguida, Nishi levou Kotaro ao hospital para exames. Ignorando o fato de ele ter ficado imune ao poder de Lucia, Kotaro queria saber a verdade sobre Nishi e a organização por trás dela. Nishi revelou o nome Guardiã, um grupo que reúne pessoas com poderes especiais para proteger a Terra. Naquele momento, a Cidade Verde corria perigo porque alguém possuía a chave, um ser cuja existência podia determinar o destino do mundo. A Guardiã se referia a esse ser como a chave, cuja presença tinha implicações profundas e podia afetar a fé e as crenças das pessoas. Havia também um grupo radical chamado Gaia, que visava a chave com a intenção de devolver o planeta ao estado original utilizando esse ser, em contraste com o objetivo da Guardiã. Nishi parou aí e avisou que Kotaro deveria manter tudo em segredo, ou poderia desaparecer da face da Terra. Kotaro concordou com a condição de que Lucia fizesse um bentô para ele, e ela, envergonhada, ralhou com ele enquanto Nishi os deixava a sós. Poucos dias depois, Kotaro estava completamente recuperado e voltou à escola. Em um dos dias, ao sair do banheiro e ainda pensando no que comeria no almoço, foi atacado por trás e desmaiou. Quando acordou, tudo estava escuro, com os olhos vendados e os membros amarrados. Kotaro se debateu até ouvir a voz conhecida de Lucia pedindo calma. Antes de soltá-lo, ela pediu que prometesse algo. Mesmo sem entender nada, Kotaro concordou. Lucia então retirou a venda e desamarrou Kotaro, que ficou sem palavras. Ela vestia um uniforme de empregada e segurava uma bandeja de almoço que havia preparado. Kotaro ficou paralisado de surpresa. Dias antes ele tinha falado aquilo como brincadeira, mas ela levou a sério. Com o rosto em chamas, Lucia desviou o olhar. Kotaro a tranquilizou com elogios suaves ao esforço e aparência dela. Quanto mais ele falava, mais ela ficava sem graça, até que perdeu o jeito e deu um tapa nele por puro embaraço. Os dois se sentaram e almoçaram juntos.
Kotaro elogiou a comida e Lucia suspirou aliviada. Ela tinha colocado o coração inteiro naquela refeição com a ajuda de Chizuru, porque devido à toxicidade do corpo não conseguia sentir o paladar. Chizuru preparou um remédio especial para que pudesse colaborar, e as duas ficaram próximas. Na escola e na Guardiã, Chizuru era a única amiga verdadeira de Lucia, mas Kotaro corrigiu essa visão e lembrou que ela também tinha a amizade dele e do restante do clube de ocultismo. Lucia hesitou, ainda desconfortável por causa do conflito passado com Chihaya. Kotaro segurou a mão dela e disse que tudo ficaria bem e que ele estaria ao lado dela. Depois do almoço, Lucia foi à sala do clube para pedir desculpas a Chihaya, que por coincidência tinha ido ao mesmo lugar para fazer o mesmo. As duas se curvaram e pediram perdão. No fim, fizeram as pazes. Chihaya ainda perguntou por que Lucia grudava tanto em Kotaro, e ela respondeu com orgulho que ele era amigo dela. Talvez por ter ficado sozinha por tanto tempo, Lucia já não soubesse manter distância adequada. Ao ver isso, Chizuru também se agarrou a Kotaro para marcar posição, mas Lucia claramente levava vantagem em certos aspectos. Com isso, Kotaro anunciou que o clube de ocultismo estava de volta às atividades. O mistério do dia era uma espada lendária que estaria presa em algum lugar da Cidade Verde e que apenas um verdadeiro herói conseguiria retirar. Com essa única informação, o grupo saiu para investigar e foi até uma loja de doces onde a espada permanecia fincada havia 10 anos sem que ninguém conseguisse removê-la. De repente, Yoshino apareceu afirmando que tinha treinado por aquela espada durante 10 anos. Todo o treinamento de Yoshino foi facilmente derrotado pela força bruta de Chihaya, que puxou a espada em questão de segundos. Para espanto ainda maior, a espada se quebrou imediatamente. Mistério resolvido. Em seguida, o grupo investigou um barulho estranho relatado em uma casa abandonada. Ao entrarem com cautela, não encontraram nada de anormal até que Chihaya tropeçou, fazendo com que Kotaro corresse para ajudá-la. No processo, ele acabou descobrindo um esconderijo de livros indecentes. Chihaya gritou e socou o rosto dele. Por coincidência, Kotaro caiu dentro de uma caixa que continha um brinquedo de pelúcia que tocava música, explicando o som assustador. Segundo mistério resolvido. O terceiro caso era sobre um homem do saco que gritava na escola à meia-noite. O grupo inteiro se esgueirou para dentro do prédio, evitando a repórter Inoue, e foi investigar a origem do barulho. Descobriram que era apenas um amigo de Kotaro que treinava na sala todas as noites. Assim, o terceiro mistério foi solucionado. Alguns dias depois, Kotaro encontrou novas pistas na floresta. Para quem olhava de fora, parecia um piquenique em grupo. E Sakuya se ofereceu para preparar comida para todos, menos para Kotaro. Senri achou aquilo pouco confiável, mas ainda assim preferiu confiar nele. Kotaro perguntou se alguém queria acompanhá-lo, mas ninguém demonstrou interesse além de Chizuru. Lucia disse que Chizuru não precisava ir apenas para agradar Kotaro, mas a garota respondeu que não ia só por isso. Então Kotaro decidiu que todo o clube iria junto no fim de semana. No sábado, Kotaro correu até o ponto de encontro, sendo o único a chegar atrasado. Todos estavam animados, principalmente por Katori ter levado seu cão de guarda, que na verdade era a estranha criatura parecida com o ouriço que já tinham visto antes. Katori havia adotado o ser e lhe dado o nome de Moth. Embora fosse evidente que não se tratava de um cachorro, todos insistiam que sim. Para provar sua força, Moth girou rapidamente e lançou Kotaro para longe. Depois disso, o grupo entrou na floresta. Moth rapidamente encontrou um rio próximo. Conferindo o mapa, Kotaro sugeriu que cortassem pelo bosque e seguissem o rio em direção à parte baixa. Katori quis experimentar a água, mas todos a alertaram para não beber sem ferver. Apesar disso, Chizuru bebeu e garantiu que estava limpa. À medida que avançavam, o ar ficava cada vez mais pesado. Chizuru avistou uma criatura de duas cabeças e correu atrás dela, sendo seguida por Lucia. Moth também captou um cheiro e levou os outros adiante. Eles ficaram chocados ao encontrar um estranho depósito tóxico. Lucia e Chizuru voltaram rapidamente para avisar que não deviam prosseguir, pois a substância parecia letal. Era provável que fosse a fonte da poluição ambiental. Chizuru mostrou o rato de duas cabeças que havia capturado mais cedo. O animal estava vivo, mas ao ter contato com o resíduo morreu imediatamente, provando que aquelas criaturas provavelmente eram mutações causadas pela poluição. Kotaro ficou em dúvida se deveria incluir aquilo em seu relatório. Depois de enterrarem o rato, o grupo iniciou a volta. No caminho, Kotaro notou uma árvore estranhamente familiar. De repente, a garota misteriosa apareceu mais uma vez. Kotaro imediatamente correu atrás dela e conseguiu alcançá-la, notando que ela segurava uma serpente de madeira. Nesse instante, uma onda de memórias estranhas invadiu Kotaro. Lembranças de ser abraçado por uma garota enquanto morria, de ser morto por uma jovem de cabelos brancos. Tudo parecia assustadoramente real. Respirando em pânico, Kotaro foi encontrado pelas meninas, mas a misteriosa já havia desaparecido. Sem dizer
dizer nada, ele apenas voltou com elas. Naquela noite, Kotaro foi até a sala do clube de ocultismo e encontrou Senri ainda lá. Sem sono, ele tinha ido para escrever o relatório, mas ao final decidiu não publicá-lo. Eles conversaram sobre os danos causados pelos humanos ao meio ambiente. Senri afirmou que um dia a Terra poderia chegar a um ponto sem volta se a destruição continuasse. Mas Kotaro acreditava que o planeta ainda poderia sobreviver, já que sempre existiriam pessoas lutando para protegê-lo. Quando ela perguntou qual seria a solução para a poluição, Kotaro disse que as fábricas deveriam ser removidas. Senri respondeu que havia um jeito mais simples: remover os causadores do problema, os próprios humanos. No domingo, Kotaro permaneceu deitado pensando na conversa com Senri. Nesse momento, Inoue telefonou. A repórter tinha descoberto a viagem do grupo à floresta e ao local tóxico. Por coincidência, ela mesma já havia investigado a área e afirmou ter informações importantes que poderiam ajudar Kotaro, prometendo entregá-las após verificar o lago envenenado naquele mesmo dia. No entanto, alguns dias depois, uma amiga de Inoue informou que ela havia desaparecido. Uma equipe de buscas foi enviada, mas encontraram apenas a mochila dela. 5 dias se passaram sem sinal de vida ou morte. No clube de ocultismo, Kotaro recebeu uma notícia devastadora: a escola havia decidido dissolver o clube, provavelmente devido ao envolvimento de Inoue. Shizuru se sentiu muito mal, dizendo que Inoue era uma pessoa bondosa que sempre lhe dava doces em troca de informações sobre Kotaro. Quanto ao fechamento do clube, Senri explicou que concordava apenas em suspender temporariamente as atividades por causa do ocorrido. Inoue sempre espalhava a ideia de que estava desafiando Kotaro, e ele também tinha sido a última pessoa a falar com ela. Todas as consequências surgiram das escolhas dela, mas sempre é necessário um culpado, e Kotaro havia sido escolhido. Senri já havia previsto que a dissolução seria inevitável, e que se resistissem a escola começaria a persegui-los um por um. Kotaro se recusou a aceitar levar a culpa por algo que não fez. Ele tentou convencer todos a protegerem aquele lugar por causa de todas as lembranças que haviam criado ali e porque levara muito tempo para encontrar um espaço onde realmente sentia que pertencia. Ele não queria perder isso. O discurso dele tocou o coração de todos que decidiram não desistir. Senri afirmou que se conseguissem encontrar Inoue ainda haveria uma chance de salvar o clube. A busca oficial já havia sido encerrada, com todos presumindo que Inoue estava desaparecida, e a escola apenas aguardava o momento certo para anunciar sua condição e encerrar o clube de vez. Por isso eles precisavam agir rápido para encontrá-la. O grupo reuniu seus equipamentos e partiu para o interior da floresta em busca de qualquer sinal de Inoue. Depois de um tempo, Shizuru identificou algo que parecia um possível rastro. Apesar de não parecer muito, eles continuaram seguindo. Após certa distância, a trilha começou a desaparecer. Shizuru analisou o padrão e concluiu que Inoue provavelmente tinha tentado encobrir seus passos, levantando a questão de quem ela estaria tentando evitar. Todos começaram a criar teorias. Em certo momento, Senri se cansou e disse que precisava usar o banheiro, sendo acompanhada pelas outras meninas, o que deixou Kotaro sozinho. 30 minutos se passaram e ninguém retornou. Preocupado com a possibilidade de estarem perdidas, Kotaro foi procurá-las, e durante a busca avistou um homem misterioso. Desconfiado, ele o seguiu, mas acabou perdendo em meio à vegetação. Foi então que uma matilha de lobos como a de antes apareceu de repente e o cercou, atacando-o. Desesperado para sobreviver, Kotaro atingiu o lobo líder e correu, mas mesmo reescrevendo o corpo para aumentar a força física, não conseguiu escapar e rapidamente foi alcançado, derrubado e mordido. Em pânico e à beira de ser derrotado, Kotaro gritou enquanto levava o corpo ao limite. De repente, garras surgiram do braço dele e neutralizaram o lobo líder, cujo corpo desapareceu em um instante. Os demais lobos fugiram com medo. Ainda em choque, Kotaro examinou as garras, que se desfizeram assim que ele as tocou. Sem tempo para descansar, Kotaro se levantou e correu para procurar os outros. Nesse instante, ele ouviu o grito de Lucia. Correndo até a cena, encontrou Lucia e Shizuru cercadas por criaturas hostis. Quando os inimigos avançaram, as duas puxaram armas de suas mochilas, Lucia empunhando uma katana e Shizuru um par de adagas. As duas se moveram em perfeita sincronia, derrotando os inimigos um a um. Kotaro tentou ajudar, mas o corpo dele não reagia como deveria. Shizuru recuou para curá-lo enquanto Lucia mantinha a linha de frente. Durante o tratamento, Shizuru explicou que os monstros eram controlados por Gaia, o grupo que se opunha a Guardiã, e provavelmente estavam em busca da chave mencionada por Nishi. Assim que terminou a cura, Shizuru pediu que Kotaro fosse atrás dos outros enquanto ela e Lucia seguravam as criaturas. Confiando nelas, Kotaro correu pela noite até encontrar Shihaya, que quase acertou nele um galho de árvore por pensar que fosse um urso. Sem perder tempo, Kotaro reuniu todas e disse que as três precisavam fugir imediatamente. No entanto, um monstro enorme surgiu sobre suas cabeças. Kotaro pediu que corressem, afirmando que Shizuru e Lucia estariam esperando do lado de fora. O monstro lançou um tentáculo contra Katori. Kotaro interceptou o golpe com o braço e disse para ela ir embora. Enquanto
as três corriam, Kotaro enfrentou o monstro. O tentáculo se agarrou em seu braço, drenando energia e tentando arrastá-lo. Com dor ele lutou até que suas garras retornaram e cortaram o tentáculo. Mesmo com uma arma, Kotaro não conseguia suportar os ataques intensos do monstro e logo começou a perder forças. Então mais uma vez a garota misteriosa apareceu e salvou Kotaro, cortando o monstro ao meio com apenas um golpe. Ela então se aproximou dele. Fragmentos de memória em que ela o derrotava surgiram em sua mente, fazendo Kotaro entrar em pânico e se preparar para atacá-la. Mas Sakuya o impediu. Ao ver isso, a garota foi embora, sem permitir que Kotaro questionasse como ele também era capaz de vê-la. Kotaro puxou para se reagrupar com os outros. Quando chegaram, a atmosfera estava tensa. Shizuru e Lucy agora confrontavam Senri e Shiraya. O motivo era que quando Senri e Shiraya tinham chegado antes, os monstros não haviam os atacado, e eles não pareciam assustados. Senri então revelou a verdade: ela era membro da Gaia, inimigos dos caçadores guardião. Quando Lucy avançou, Sakuya apareceu para apoiá-la. Ele disse que já haviam terminado ali e levou as duas garotas embora. Exausto, Kotaro desabou e perdeu a consciência. No dia seguinte, ele acordou em sua casa. Quando chegou à escola, todas as garotas haviam desaparecido e nenhuma atendia às suas ligações. Seu melhor amigo percebeu que havia algo errado e perguntou, mas Kotaro manteve para si. Assim, todos sumiram de sua vida. Os dias passaram, Jainao ainda estava desaparecida, as outras também. E a vida de Kotaro voltou a ser monótona. Uma coisa que o intrigava era porque até Katori tinha parado de ir à escola. Embora não dissesse nada, Yoshino percebeu que algo havia acontecido e falou que se Kotaro precisasse de ajuda, bastava pedir. Em casa, Kotaro começou a refletir sobre seu poder. Parecia ser mais do que apenas aprimoramento físico. Ele se concentrou e convocou novamente as garras, testando-as e percebendo que eram extremamente afiadas. Ele começou a treinar com elas. De repente, a garota misteriosa apareceu outra vez. Ela disse algo sobre a situação ser extremamente urgente antes de perder os sentidos. No dia seguinte, em aula, o professor anunciou que Jainao havia sido encontrada. Ela estava em um hospital na cidade vizinha, com a memória confusa. Kotaro imaginou que a família dela provavelmente se mudaria depois do incidente. Enquanto estava imerso em pensamentos, ele encontrou Shizuru novamente. Ela tinha vindo se despedir, provavelmente pela última vez. Em seguida, ela se afastou e Kotaro não pôde fazer nada além de ficar parado e observar. Ele continuou indo à escola e voltando para casa sozinho. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou seus pertences revirados e uma fita vermelha subindo até seu quarto. Lá em cima, ele encontrou novamente a garota misteriosa. Ela se apresentou como Kagari, e isso era tudo que lembrava. Não tinha memória além disso, apenas que tinha uma missão importante ligada a Kotaro. Em resumo, ela precisava da ajuda dele. Na manhã seguinte, Kotaro foi acordado por Kagari mordendo seu braço. Ele se preparou para ir à escola. Como Kagari ainda não sabia quem era ou o que precisava fazer, Kotaro deixou que ela explorasse a internet e disse que conversariam mais depois das aulas. No entanto, quando chegou à sala, Kagari já estava lá usando o uniforme escolar e participando da aula. Ela até arrumou discussão com Yoshino e Kotaro a puxou de lado para conversar. Kagari já tinha estudado tudo na internet e agora queria frequentar a escola com ele. Ela até possuía a habilidade de mudar suas roupas à vontade. Sem outra opção, Kotaro a levou para conhecer o colégio. A primeira parada foi a cantina. Kagari não se interessou pela comida, apenas se fixou no café, chegando a falar alto com os funcionários por mais, forçando Kotaro a arrastá-la para fora. Depois foram ao parque e coincidentemente encontraram Jainao. Surpreendentemente, ela não se lembrava de nada. Kotaro sentou-se com ela e explicou tudo, mas mesmo assim a memória não voltou. Ela então tirou um cartão de memória do bolso. Provavelmente era o motivo de ter procurado por ele. Ela entregou a Kotaro dizendo que poderia ser útil. Antes de se despedirem, Kotaro a lembrou do jogo que tinham prometido jogar, dizendo que ela havia vencido. De volta para casa, Kotaro começou a explorar o conteúdo do cartão de memória. Enquanto isso, as duas facções opostas se moviam. Gaia, surpreendentemente, era na verdade o conglomerado Green Marble. Eles realizaram uma reunião para escolher seu novo santo. Depois disso, Senri se encontrou com Shiraya e uma criança. Ela relatou o resultado da reunião e disse que ambas as facções agora estavam mirando em Kotaro. Quanto a Katori, seu paradeiro era desconhecido. Do lado guardião, Shizuru e Lucia finalmente haviam capturado o monstro responsável pela tragédia que destruiu a família de Shizuru. Depois de conseguirem sua vingança, as duas se reagruparam com Isaka e Mishi, tendo também eliminado aquele que controlava a criatura. Os quatro discutiram como Gaia planejava enviar um grande número de criaturas para a cidade durante o próximo Festival da Colheita. Enquanto isso, Sakuya
Takui havia capturado Penny e Gil porque os dois ousaram montar em pássaros e derrubar sujeira na cabeça de Shiraya, e agora ele exigia que pagassem pelo erro. Quanto ao cartão de memória, Jainal havia descoberto a verdade sobre Gaia e acreditava que a organização existia bem no coração da Cidade Verde. A jornalista também revelou que todos os eventos sobrenaturais e perigos eram causados por Gaia. Enquanto Kotaro assistia a isso, Kagari se intrometeu exigindo assistir filmes no laptop, mas acabou sendo atraída pelas imagens nos arquivos. Kotaro então recebeu uma mensagem de Katori após muitos dias de silêncio. Ela disse que estava doente e que voltaria para a escola em breve. Feliz, Kotaro respondeu sem saber que Katori na verdade estava formando um exército na floresta para algum propósito desconhecido. No dia de folga, Kotaro levou Kagari para comprar roupas, mas não sabia que as 3 facções estavam observando cada passo dele. Primeiro estavam as 2 criaturas enviadas por Gaia, segundo estavam os aliados de Katori, e terceiro estava o homem de cabelos vermelhos da Guardian. Kotaro levou Kagari a uma loja de antiguidades para encontrar Isaka, mas o homem já não estava mais lá. Kagari então se virou para Kotaro e disse que estavam sendo seguidos. Ao ouvir isso, Kotaro percebeu e rapidamente arrastou Kagari para um beco para despistar as 3 facções. Eles encontraram a gangue de Yoshino e após explicar a situação, Yoshino concordou em ajudar. Ele até mostrou a Kotaro um atalho para a próxima cidade. Antes de ir embora, Kotaro agradeceu e contou a Yoshino sobre a condição de Katori. Enquanto isso, as 3 facções entraram em conflito. O homem de cabelos vermelhos foi derrubado por Moss pelas 2 criaturas de Gaia, e depois a gangue de Yoshino ainda o atingiu mais algumas vezes. De volta com Kagari, Kotaro havia conseguido escapar com ela, mas ela começou a agir de forma estranha pela abstinência de café, agarrando-se a ele e fazendo barulhos que chamaram a atenção das pessoas. Ele precisou correr para comprar café para ela. Na máquina de vendas, Kotaro encontrou Lucia novamente. Ele rapidamente perguntou se ela estava bem, mas ela já não era mais a presidente do clube que tinha sido antes. Lucia disse abertamente que tanto Guardian quanto Gaia estavam monitorando Kotaro e Katori, e que se nenhum dos dois demonstrasse algo fora do normal, as organizações parariam de vigiá-los. Depois de dizer isso, ela foi embora. Após um dia de confusão pela cidade, Kotaro e Kagari descansaram no parque. Depois que ela terminou a 10ª lata de café, Kotaro a levou para casa. Inesperadamente, o homem loiro de antes apareceu novamente, curioso para saber como Kotaro havia conseguido derrotar seu monstro. Kotaro o atingiu de surpresa, mas o homem invocou 2 cães para atacar. No entanto, Kagari instintivamente os neutralizou. Irritado, o loiro decidiu agir pessoalmente, usando seu poder para aquecer todo o ambiente. Bem a tempo, Mossa apareceu e o atacou. Kotaro aproveitou a oportunidade para pegar Kagari e escapar. De volta para casa, antes mesmo de descansar, Kotaro percebeu que alguém havia invadido o local. Kagari correu pela casa com nervosismo procurando por danos e ficou aliviada ao confirmar que o pedido de café pela internet continuava intacto. Kotaro descobriu que Penny e Gil tinham sido os invasores e prendeu os dois para interrogatório. Como as criaturas se recusaram a falar, Kotaro balançou uma caixa para atormentá-las. Nesse momento, Mossa apareceu novamente, e Katori entrou em contato com Kotaro. Katori queria que Kotaro a encontrasse na floresta. Ela vinha observando tudo pelos olhos de Moss e depois de saber que Guardian e Gaia estavam mirando em Kotaro, decidiu que havia chegado a hora de contar a verdade. Kotaro e Kagari seguiram Moss até a floresta. Eles chegaram a um lugar estranho e Katori surgiu de repente a partir de um portal e puxou os dois para dentro. O interior era uma base secreta, repleta de criaturas construindo alguma coisa. Kagari sentiu o lugar como familiar, e Katori confirmou que fazia sentido, porque aquele era o local onde Kagari havia nascido. Katori admitiu que sempre enxergou Kagari, mas nunca disse nada. Kagari ficou radiante ao saber que Katori a conhecia e até afirmou que Kotaro poderia voltar para casa, porque ele não seria mais necessário. Em seguida, todos se sentaram, e Katori explicou que todas as criaturas ali tinham sido criadas por ela. Katori construiu aquele espaço para proteger a chave e não fazia parte nem de Guardian nem de Gaia. Ela chamou o próprio grupo de druidas. Katori contou a Kotaro uma história sobre uma pessoa que um dia controlou criaturas e selou conhecimento dentro de um visco, deixando esse saber para que as gerações futuras usassem o poder do jeito certo. 10 anos atrás, a família de Katori sofreu um acidente de trânsito e os pais perderam a vida. Assustada, Katori entrou na floresta e encontrou a árvore de visco que concedeu conhecimento e a transformou em uma druida. A missão de Katori desde então passou a ser proteger a chave e de forma mais precisa, Kagari era a própria chave. Katori acrescentou que Gaia e Guardian continuavam disputando Kagari, e embora
embora as duas facções alegassem o mesmo objetivo de proteger a Terra, Katori conduziu Kotaro até a árvore de Visco, onde a luz representava a energia do planeta. Kagari nasceu ali em forma humana, e Katori também se apoiava nessa energia para controlar criaturas. Uma pessoa comum precisaria usar a própria duração de vida para conseguir algo do tipo. Nesse momento, Kagari ouviu uma música que vinha da Corporação Martel, onde Senri e a liderança assistiam a uma sinfonia. Quando a apresentação terminou, Gaia e Guardian iniciaram os preparativos para o confronto final. Enquanto isso, as duas criaturas de lixo escaparam da gaiola e revelaram a localização para Sakuya. No dia seguinte, Sakuya chegou não para iniciar um combate ou capturar Kagari, mas para oferecer ajuda na proteção da chave. Ele tinha recebido de Senri a ordem de observar Kotaro e suas atividades, e na prática veio agir como uma espécie de auxiliar. Ao ouvir isso, Kotaro pediu treinamento de combate. Sakuya concordou, mas alertou que seria rigoroso. Nos dias seguintes, Sakuya cuidou da limpeza da cozinha e dedicou tempo ao treinamento de Kotaro, que passou a repetir exercícios continuamente sob o olhar atento de Kagari. Em certo dia, Katori anunciou que os mantimentos tinham acabado, porque ela só havia estocado suprimentos para si e para Kagari. Sakuya sugeriu que todos fossem às compras, já que o festival da colheita tinha começado, e até aquele momento nem Gaia nem Guardian tinham se movido. Depois de concluir as compras, Sakuya levou Kotaro e Kagari para reencontrar Senri. Senri revelou que se tornara a donzela sagrada da Corporação Martel, organização que se apresentava ao público como ambiental, mas que na realidade travava uma disputa pela chave. Naquele dia, Senri queria conhecer Kagari e perguntar por que a Terra havia assumido forma humana para aparecer diante da humanidade. Kagari respondeu que tentava redescobrir a própria natureza e ofereceu a Senri uma lata de café, comentando que depois de viver ali por um tempo passou a achar os humanos realmente fascinantes. Ao ouvir isso, Senri prometeu ajudar Kotaro dentro do possível e se preparou para partir, momento em que Kotaro a deteve para lembrar de um acordo anterior. Com Kagari presente, o sobrenatural estava provado, e Kotaro apenas a distraiu com uma lata de café e a encostou na parede, porém parou antes de qualquer gesto mais ousado e declarou que deixaria o assunto para quando se encontrassem novamente na escola. Na floresta, o homem loiro descobriu a base secreta por meio de Pani e Gil. Enquanto isso, Kotaro continuava o treinamento. Do lado de Guardian, Lucia havia entrado discretamente na floresta para procurar Katori depois de ver um relato de avistamento. Lucia se deparou com o grupo do homem loiro planejando um ataque e ouviu a conversa sobre a presença da chave. Considerando a situação, Lucia priorizou a proteção da chave, mas ao recordar memórias com Kotaro e as amigas, decidiu proteger o grupo primeiro. Lucia neutralizou dois inimigos com rapidez, mas o homem loiro lançou um ataque surpresa com lava e transformou o terreno em um campo em chamas. Percebendo que o fogo se espalharia logo, Lucia tentou encerrar o confronto rapidamente. Ela usou uma toxina que ressecou a área ao redor para conter as chamas e na sequência lançou um golpe envenenado que fez o adversário sangrar. O homem resistiu, liberou um surto de poder e atingiu Lucia com uma lança flamejante. Do lado de Gaia, Senri tomou uma decisão: permitir que Shiraya deixasse a organização para procurar Kotaro. Antes da partida, Senri entregou uma carta para Shiraya levar a Kotaro e afirmou que cuidaria do restante. Na manhã seguinte, Shiraya partiu em busca da base de Katori com um mapa nas mãos. No caminho, encontrou Lucia gravemente ferida. Sem saber como agir, Shiraya cruzou com Katori e Kotaro e os três levaram Lucia de volta à base para tratamento. Katori copiou a habilidade de cura de Shizuru, mas o sangramento não parou. Kagari sugeriu utilizar a fita para envolver os ferimentos, e o método simples funcionou melhor do que poderes. Mais tarde, Lucia recobrou a consciência e se reencontrou com todos. Ela ficou aliviada ao constatar que o grupo estava bem, e quando Kotaro apresentou a Kagari como amiga, a reação de felicidade de Lucia ficou evidente. Sakuya também retornou depois de reforçar as defesas. No lado de Senri, o processo de herdar as memórias da antiga donzela sagrada que era a avó dela teve início. Senri recebeu então a notícia de que a avó havia sido hospitalizada. Dentro de Guardian, Shizuru manteve em segredo a localização de Lucia. Ao voltar do hospital, Senri encontrou novamente o homem loiro. Ele relatou os fatos e informou que a toxina de Lucia continuava a enfraquecê-lo lentamente. Diante da situação, Senri concedeu um novo poder, oferecendo a ele um monstro para comandar com a condição de preservar a integridade da chave. O homem aceitou de imediato, já que o principal alvo dele era Kotaro. Naquele período, Kotaro seguia em treinamento. Após encerrar uma sessão, exausto foi tomar banho, mas acabou trombando com as meninas e foi colocado para fora por Kagari. Depois do banho, todos se sentaram juntos e Kotaro perguntou por que Gaia e Guardian lutavam se os objetivos pareciam parecidos. A resposta foi direta: Gaia pretendia eliminar a humanidade para restaurar o planeta, enquanto Guardian buscava proteger o mundo que os humanos construíram. O grupo dos druidas existia para proteger a chave até que a própria chave emitisse o julgamento. Kotaro perguntou o que cada lado faria caso obtivesse a chave. Gaia vigiaria a chave até o momento do julgamento, enquanto Guardian desejava destruí-la para garantir a segurança da humanidade. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Kotaro conversou
conversou com Kagari e questionou se a humanidade seria tão falha a ponto de a Terra precisar assumir forma e julgar os humanos. Kagari concordou que os humanos cometem erros e consomem recursos sem parar, mas declarou que não poderia decidir apenas com base nisso, porque ainda existiam aspectos bons que ela via por meio de Kotaro, o que lhe dava motivos para reconsiderar e fazer um julgamento mais atento. No dia final do Festival da Colheita, todas as facções se moveram após rastrear a localização de Kagari e se prepararam para invadir a floresta. O Homem Loiro atacou primeiro, levando um monstro semelhante a um dinossauro para romper a barreira e invadir a base. Sabendo que ainda não teriam como derrotá-lo, Katori libertou todas as criaturas para atrasar o inimigo enquanto os demais escapavam. Mesmo com a ajuda de seres semelhantes a árvores gigantes, o monstro os venceu com rapidez, e o poder de fogo do adversário só agravou a situação. Ainda assim, Katori insistiu para que todos fugissem e revelou que tinha mais um recurso. Os pais de Katori, que haviam partido há 10 anos, foram recriados para ajudar a conter o atacante por algum tempo. Enquanto isso, a facção de Guardian avançou, mantendo Chizuru no carro como trunfo. No grupo em retirada, Katori tentou sorrir para acalmar os companheiros, mas as lágrimas não paravam. Kotaro pediu desculpas por ter sido insensível por não ter percebido os sentimentos dela, porém, antes que pudessem continuar a conversa, o Homem Loiro reapareceu. Ele usou fogo para separar Kotaro e Kagari dos demais. Kotaro disse para todos escaparem enquanto ele lidaria com o inimigo. Kagari permaneceu em silêncio, olhando fixamente para o horizonte. O Homem Loiro avançou contra Kotaro e, apesar do treinamento com Sakuya, Kotaro foi rapidamente dominado. No momento em que o adversário tinha vantagem, o veneno de Lucia voltou a agir dentro dele, dando a Kotaro a oportunidade de acertar um golpe. Irritado, o homem invocou o dinossauro para atacar Kotaro. Foi então que a equipe de Guardian apareceu, os mesmos que ele havia visto na barraca de ramen à noite. Porém, ao verem a chave, voltaram o ataque contra Kagari. Nesse instante, o Homem Loiro cumpriu a promessa feita a Senri e usou o dinossauro para proteger Kagari e abrir um caminho de fuga. Um único homem, contudo, não tinha como resistir a tantos inimigos e, com o veneno de Lucia ainda enfraquecendo seu corpo, ele acabou caindo em combate. Ferido, Kotaro correu até Kagari e perguntou o que ela estava realmente procurando. Ela apenas continuou olhando para a mesma direção sem responder. Kotaro então caiu de exaustão, mas alguém começou a curá-lo. Era Chizuru, que havia decidido ficar ao lado dos amigos. Kotaro desmaiou e, ao acordar, encontrou todos reunidos novamente. Ele havia sido levado para uma cidade de pedra, que era uma filial de Gaia. E como sempre, Kagari permanecia olhando para o vazio. Do lado de Senri, ela perguntou à avó por que era tão obcecada em eliminar a humanidade. A avó respondeu que as antigas donzelas sagradas haviam perdido a fé nas pessoas, algo que se acumulou ao longo de gerações. Cada vez que uma donzela era escolhida, herdava todas as memórias anteriores e acabava sendo controlada por elas, sem sequer ter uma lembrança feliz para compensar. Senri, porém, acreditava que havia encontrado felicidade. A avó respondeu que esperaria para ver quanto tempo isso duraria e a levou para testemunhar o fim da humanidade. Enquanto isso, junto de Kotaro, Kagari, depois de muito tempo em silêncio, finalmente falou. Ela disse que era lamentável não ter encontrado sequer uma boa lembrança sobre os humanos. Logo em seguida, gritou de dor e a cidade de pedra emergiu à superfície. A árvore de visco cresceu até quase tocar o céu, e criaturas começaram a sair da cidade atacando pessoas. Nos dias seguintes, iniciou-se uma verdadeira catástrofe para a humanidade. Desastres surgiram em todo o mundo, as facções continuaram em conflito e tudo se transformou em destruição e ruína. Em um desses dias caóticos, Kotaro levou Katori até o telhado de um prédio para que ela pudesse ver o mundo após o julgamento de Kagari. Um monstro gigantesco apareceu, sacudindo o céu e a terra ao mesmo tempo em que Kagari despertava novamente. Dessa vez ela havia voltado ao normal e disse que havia uma canção que a perturbava há dias e que finalmente parecia ter parado. Kotaro ficou aliviado ao vê-la bem, mas Asaka surgiu, deixando claro que queria eliminar Kagari. Kotaro sabia da força dele e não teve escolha a não ser usar seu poder de reescrita, ignorando os avisos de Sakuya de que o uso excessivo o faria perder a humanidade. Kotaro acelerou o próprio corpo 10 vezes mais para lutar contra Asaka, reescrevendo suas células a cada golpe recebido até que mesmo os ferimentos não sangravam mais. Ao perceber que Kotaro estava ultrapassando os limites humanos, Asaka decidiu derrotá-lo antes que ele se tornasse uma ameaça. Mas Chizuru chegou em uma motocicleta e arrastou Asaka para lutar em outro lugar, pois havia escolhido proteger seu amigo. Nesse momento, o corpo de Kotaro começou a se transformar em uma árvore. Kagari então compreendeu por que se sentia atraída por ele, era porque suas células estavam dentro dele. A revelação mostrou que a garota das memórias antigas de Kotaro era Katori, que tinha testemunhado Kagari atacando-o e não entendia por que ele estava ali. Preocupada, Katori havia implorado por ajuda a Kagari, que lhe deu uma fita vermelha para curá-lo e salvar sua vida. Mas agora já não havia como salvá-lo, porque o poder de Kagari havia crescido demais após tantas reescritas. O corpo humano de Kotaro não conseguia mais contê-lo.
Ainda assim, se esse poder fosse retirado, Kotaro também morreria, porque era exatamente o que o mantinha vivo. Nesse momento, Penny e Gil finalmente cumpriram seu propósito. Se conseguissem fechar o ferimento e substituir a energia dentro do corpo de Kotaro, ele poderia sobreviver. Afinal, eles haviam compartilhado tantos momentos felizes juntos. Kagari então pegou a fita vermelha e inseriu as duas criaturas no corpo de Kotaro, ajudando-o a recuperar a consciência. Katori permaneceu em silêncio sobre o sacrifício de Penny e Gil, mas antes que pudessem fazer qualquer outra coisa, Kagari voltou a ouvir a mesma canção que a levou a liberar mais destruição. Os braços de Kotaro cresceram de repente em forma de árvore. Senri havia sido possuída para continuar a canção da aniquilação, usando-a para manipular Kagari e fazê-la causar ainda mais devastação. Logo, o corpo de Kagari começou a se transformar em árvore também. Kotaro, arrastando seu corpo ferido, se esforçou para puxá-la de volta. De forma inesperada, conseguiu despertá-la ao segurar seu peito. Mas mesmo tendo recuperado a consciência, o mundo já estava à beira da extinção. Um a um, todos começaram a desaparecer. Shihaya, Lucia, Shizuru e Katori foram sumindo até não restar ninguém. No fim, apenas Kotaro e Kagari permaneceram. Enquanto Kotaro observava seus amigos se desvanecerem, Kagari disse uma última coisa antes de se transformar definitivamente em árvore. Ela afirmou que acreditava que ele salvaria a todos. E assim, um dos ramos daquela história chegou silenciosamente ao fim, deixando todos muito tristes. Deixa o like se você gostou da história e se inscreva para mais vídeos.